Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Senta aí um pouquinho, queridos irmãos. Eu quero cumprimentar também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do Senhor seja com todos vocês que estão em seus lares nos acompanhando. O nosso pastor Júlio César, nosso amado pastor, que é o pastor presidente dessa igreja. Receba aí, pastor, a paz do Senhor, juntamente com toda a sua família. Que Deus te abençoe e recupere logo. Estamos desejando a tua presença aqui o mais rápido possível, né? O nosso desejo, a alegria do nosso coração é tê-lo aqui de volta o mais rapidamente possível. Eu quero nessa noite, irmãos, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu quero pedir aos irmãos que ainda não têm máscaras, né? A igreja tem doado. A igreja tem doado máscara, está aqui, ó. Até o slogan da igreja, Catedral Congregacional de Itaúna. Os irmãos que não têm, depois pode procurar nossa irmã evangelista, que ela tem aí a máscara. Nós sempre recomendamos aos irmãos, veja bem, não é falta de fé, mas é só o motivo de você se cuidar. Você deve usar a sua máscara, porque hoje, quando todos estão relaxando na situação, é onde você deve tomar mais cuidado. Não é você deixar de vir para o santuário, não. Pelo contrário, é buscando a Deus que Deus se chega a você. É servindo ao Senhor que Ele trabalha ao seu favor. Porque está escrito, nunca se ouviu um Deus como o nosso Deus que trabalha por aqueles que nele têm esperado. Essa é a nossa fé e assim nós procedemos. Então, se você não tem a máscara, você procura a nossa irmã evangelista, que gratuitamente você receberá a sua máscara aí. E não se esqueça da higiene das mãos, sempre, constantemente, para que você evite transtornos lá na frente. Tá bom, meus irmãos? Eu quero fazer uma breve oração com vocês. E nessa oração eu quero pedir a vocês que inclua o nosso Ministério de Louvor, especialmente o nosso irmão Wilson, que tem enfrentado uns problemas de enfermidade. Isso não é de agora, já de largo tempo, mas nunca retrocedeu. Sempre avante, sempre caminhando firme nesse propósito, servindo a obra do Senhor, jamais recuando, mas indo à frente, sabendo a quem Ele serve. Eu convido a você para ficar de pé, vamos fazer uma breve oração. Eu quero que você ore como se você estivesse orando por você, porque está escrito, ama o seu próximo como a ti mesmo. Então você vai orar por ele, vai orar pelo Ministério de Louvor, para que Deus possa dar saúde abundante ao seu servo, para que esta grande obra na sua vida continue o seu curso normal, para a glória do Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos inclinamos a Ti em oração, mais uma vez, e nós rogamos, Pai querido, a Sua graça, a Sua bondade, a Sua santa e eterna misericórdia sobre a vida, Senhor, do Teu servo, nosso irmão Wilson, sobre a sua família e sobre todo o ministério de louvor. Ó Deus, queremos que ele tenha saúde, Senhor, muita saúde, para que ele continue, ó Deus, louvando ao Senhor e alegrando o coração da sua igreja, porque assim nos recomenda a sua palavra, orai uns pelos outros, e assim nós fazemos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aproveitar que estamos de pé, e eu convido a você para abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, Joel está logo aí depois do profeta Daniel, do profeta Oséias. Você vai encontrar aí, se você seguir de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, aí você vai achar o livro do profeta Joel. Tem 3 capítulos, 73 versículos apenas. É um livro bem pequeno, que se você tirar 15 minutinhos, você consegue ler esse livro todinho e conhecer alguma coisa muito pouca sobre a vida do profeta Joel. Homem de Deus, cujo livro está inserido aqui na parte da Bíblia como um dos profetas menores, não pelo fato da unção ser menor, mas porque escreveu uma mensagem, vamos dizer assim, mais curta do que outros profetas. Mas a mensagem desse homem de Deus chegou numa época em que Israel estava enfrentando uma das grandes calamidades
foi quando Deus desperta o profeta Joel para trazer um despertar e uma grande promessa para o povo do Senhor. Joel, no capítulo de número 2, queridos irmãos, eu quero ler a palavra de Deus com todos vocês, e a vocês que estão em casa, eu convido vocês para nos acompanhar a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 25, Joel capítulo 2, lembra do que eu disse para vocês? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel. Aí você vai encontrar essa palavra tão maravilhosa, que Deus tem dado em meio às provas, em meio às lutas. Deus tem uma mensagem de esperança, Deus tem uma palavra de conforto em meio às tribulações da vida. Joel capítulo 2, a partir do versículo 25, diz assim: restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, e pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Amém? Senta aí um pouquinho, irmãos. Seja bendito o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, aqui nós temos uma grande promessa, mas só que antes desta promessa, Deus está falando que aconteceu uma grande prova. E por que esta prova aconteceu? Aqui a palavra está dizendo que Deus enviou o seu grande exército, um exército que era composto de gafanhotos. Quando nós lemos a palavra do Senhor nos relatando, aqui no capítulo 1, que Deus enviou o gafanhoto cortador, enviou o migrador, enviou o devorador, enviou o destruidor. Às vezes nós queremos atribuir as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas, nós queremos atribuir ao diabo. Mas aqui a Bíblia está dizendo que foi Deus quem mandou o seu grande exército por uma razão. Qual foi a razão que Deus permitiu a chegada desse exército de gafanhotos para devorar tudo quanto eles haviam plantado? A razão foi porque quebraram a aliança com o Senhor. No momento que eles quebram a aliança com Deus, repetidas vezes, o Senhor advertia o povo que voltasse para Ele. Se nós analisarmos o livro dos Juízes, a gente vai ver que durante a vida daquele juiz, aquele povo andava na presença de Deus. Mas quando aquele juiz morria, eles se desviavam da presença do Senhor, indo após outros deuses. Que deuses eram estes? Eram deuses compostos de imagem de escultura. Eram deuses que exigiam sacrifício de sangue humano. Eram deuses que não podiam andar, não podiam ver, tinha boca e não falava, tinha olhos mas não via. Ou seja, deuses fabricados por mãos humanas, que é chamado na Bíblia de pecado de idolatria. E o povo de Deus, quando eles caíam nesta situação, Deus então permitia que a prova vinha sobre eles. Deus entregava na mão dos seus inimigos. Só que aqui o relato bíblico acontece num período após o arrebatamento de Elias, após a ascensão de Eliseu ao ministério profético, cerca do ano 1800, ou seja, 808 antes de Cristo. Deus levanta um rapaz
ainda jovem. Segundo a história, devia ter aproximadamente entre 16 a 25 anos de idade. Quando Deus levanta Joel como profeta, era um homem que era pouco conhecido. Tudo que se sabe que ele era filho de Petuel. E que era mais ou menos um homem que era como se fosse oriundo de um deserto. E Deus levanta aquele homem que não era bem conhecido, com uma missão de levar a mensagem dele para o seu povo e dizer a eles por que razão eles estavam passando por tudo aquilo. Quando nós olhamos esta situação e começamos a analisar a geração dos nossos dias, aí vem a pergunta: por que Deus não faz como fez no passado com a geração dos nossos dias? Porque Deus é um Deus tão tolerante com o povo dos nossos dias. Aí nós encontramos uma resposta. A resposta é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque se não houvesse essa intercessão, nós seríamos consumidos pelos nossos próprios. Diante desta situação, o Senhor nosso Deus levanta o profeta Joel. Aí eu fico olhando, gente, um rapaz de 16 até 25 anos, era um menino, mas levanta ali com ordem de Deus, para levar a palavra a uma nação. O povo havia se corrompido, haviam se desviado do Senhor mais uma vez, só que desta vez foi diferente. Desta vez a situação foi um pouco mais agravante, porque está escrito na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 29, a partir do versículo 38, que Deus havia estabelecido uma ordem de culto. A ordem de culto que Deus havia estabelecido seria um culto perpétuo, seria todos os dias, de manhã e à tarde. Hoje às vezes eu paro e digo: meu Deus, a gente tem um trabalho aqui 3 vezes na semana, e tem muita gente que acha difícil estar na casa de Deus 3 vezes na semana. E naquele tempo era 2 vezes ao dia, e tinha uma ordem do Senhor. Não era um culto de qualquer maneira, havia uma liturgia a ser seguida. A ordem de Deus era: vocês me separam 2 cordeiros de 1 ano, separam para mim azeite, separam farinha de trigo, que era a flor de farinha, o melhor, e separa o vinho, que é o mosto, o vinho novo. E ali eles tinham que sacrificar pela manhã um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, puro, no altar de Deus. Para que era a farinha? A farinha era para fazer os 12 pães e colocar na mesa da proposição antes de chegar no Santo dos Santos. Todos os dias tinha que ter 12 pães quentinhos ali, representando as 12 tribos de Israel. E depois tinha que ter o vinho. O vinho era a libação que colocava sobre o sacrifício. E não podia faltar o azeite. Eram 3 elementos fundamentais, que era da agricultura, que não podia faltar no santuário de Deus: azeite, o vinho e a farinha. Isso não podia faltar. Só que nos dias do profeta Joel, Deus abençoava de forma tão abundante o povo, que eles começaram a crescer financeiramente. Eles plantavam hoje uma plantação, só que quando essa plantação chegava na época da colheita, eles tinham que quebrar os celeiros e construir outros maiores, porque senão não ia comportar a quantidade, a abundância da bênção que Deus mandava para eles. E havia algo impressionante da parte de Deus. Quando chegava na época da plantação,
A Bíblia diz que Deus mandava a chuva temporã. Qual era a missão da chuva temporã? A missão da chuva temporã, aquela chuva tempestuosa, vinha com raios, trovões, muitos relâmpagos. Ela vinha de uma forma muito forte, era um temporal, e ele batia sobre a terra e tinha a missão de encharcar a terra, e aquele encharque da terra tornava-se até mesmo em lamaçais, mas ela tinha a missão de amolecer a terra para receber a semente no tempo determinado. Aí a terra recebia aquela chuva e o povo olhava para o céu: Senhor, muito obrigado. E então vinha e trabalhava com a sua semente. E quando chegava o tempo da germinação, o que é que Deus fazia? Deus mandava a serôdia. A temporã era aquela que vinha forte, a serôdia era aquela chuva amena, fina, suave, que não agredia e nem matava a plantação. Assim Deus trabalhava com o povo. Então cada vez mais as bênçãos cresciam, e com o passar dos anos, aquele povo começou a se esquecer. Aquele povo começou a se esquecer que quem abençoava era o Senhor. Aí eles começaram a acreditar que era a sua força, que eram as suas juntas de bois, que eram os arados muito bons que sulcavam a terra. Eles acreditavam que eram as melhores sementes, acreditavam que eram os melhores insumos ou adubos que usavam na época para que a plantação crescesse de forma saudável. E com isso, eles começaram a deixar de cultuar a Deus. Aí começou a deixar de levar para o santuário de Deus a farinha, o azeite e o vinho. E como está escrito em Deuteronômio 29 e 38, a Bíblia diz que Deus estabeleceu que esses 3 elementos não podiam faltar no santuário de Deus, porque se faltasse, não tinha culto. E diz a Bíblia que nos dias do profeta Joel, eles esqueceram e deixaram de levar ao santuário de Deus. E diz a Bíblia que então os sacerdotes entristeceram. Começou a faltar, aí os cultos pararam. E quando não há culto, gente, não há presença de Deus. Não pense você que aí na sua casa assistindo a live está tudo bem, porque não está. Enquanto você não pode vir para o santuário, glória a Deus, mas quando você puder, é aqui no santuário que Deus quer você oferecendo o culto, como já foi lido aqui nessa noite, santo, vivo e agradável ao Senhor. E aconteceu que o povo acabou se esfriando de tal modo que deixaram de cultuar a Deus, porque faltou os elementos necessários para o culto. Aí Deus levanta o profeta Joel, e Joel chega, e a primeira coisa que o profeta Joel faz, ele chama os mais experientes, ele chama os anciãos, e diz: anciãos, chegai-vos a mim. Aconteceu isso nos vossos dias. Isto o quê? O que vocês estão vendo agora? Faça um relato, diga para os seus filhos, e os seus filhos aos seus netos, os seus netos aos seus bisnetos, é a outra geração, o que vocês estão vendo aqui agora. Porque nos dias de vocês, de vossos pais, isso não aconteceu, porque o povo jamais deixou de levar à casa de Deus o que era de Deus. Joel chama os mais experientes, depois ele se volta para quem? Para os ministros do altar de Deus. Ele olha para os sacerdotes: sacerdotes, o meu Deus, está na hora de fazer uma convocação, está na hora de fazer uma assembleia solene. Convoque o povo para o jejum, convoque o povo para a oração, convoque o povo para a humilhação. Passai a noite vestido de saco, humilhando diante do Senhor. Quem sabe o Senhor deixará uma bênção nesse lugar. Você sabe o que é passar a noite vestido de pano de saco?
Você não sabe o que é isso. Você nunca viveu em extrema pobreza, como eu, que nasci no santo interior de Minas Gerais. A família numerosa, meu pai, 13 filhos em casa, e não tinha recursos para fazer tudo para todos, e aí tinha que usar o que tinha em mãos. Vestir roupa de pano de saco, querido, durante o dia parecia bom, mas à noite você não conseguia dormir, com aquele negócio furando o corpo da gente a noite toda, deitado numa esteira no chão. Hoje a gente reclama de tudo. Hoje nós somos aquele povo que não estamos satisfeitos com nada e nem ainda servimos ao Senhor. E aí o profeta Joel chama quem para vestir de saco? Os pastores, os sacerdotes, os ministros do Senhor, para passar a noite. Está na hora de deixar o churrasco, está na hora de deixar os programas escolhidos da televisão e passar a noite em oração na presença do Senhor, pedindo a Deus para ter misericórdia, porque a nação estava em perigo. Não havia culto, não havia presença manifesta do Senhor. Aquele povo estava afastado de Deus pelos seus pecados. Aí o profeta começa a convocar o povo, e daí a pouco, meus irmãos, o povo atendeu. Ele vira os seus olhos para os que trabalhavam na lavoura, para os agricultores, para os pecuaristas. Ele vira o seu rosto e diz a vocês: vocês não entenderam o que está acontecendo com vocês? Vocês acham que desta maneira vocês alcançaram alguma coisa? Vocês já lançaram o melhor de vocês na terra, a melhor semente, os melhores insumos, as melhores juntas de bois trabalhando, mas vocês não entenderam que isto é a mão do Senhor. Aí Deus então fecha os céus e não manda chuva. E quando não manda chuva, querido, tudo se seca rapidamente. Aí quando você lê o texto bíblico, você vê algo que dói o nosso coração. Os homens não clamavam, mas os bois lá no mato estavam levantando o seu balido, gritando aos céus: Senhor, estamos com sede, estamos com fome, porque o pasto secou e não tem nada para comer. Os animais gritando, os animais berrando, balindo, porque não tinham nada para comer. Enquanto os homens ainda estavam resistindo, foi quando Deus então mandou o seu grande exército. Um dia desse eu recebi um comunicado de uma irmã, eu não sei, parece que ela mora no Mato Grosso, uma família que eu conheci há muitos anos no Evangelho, dizendo que estava com medo do exército de gafanhoto que está chegando no Brasil. Eu até disse a ela: irmã, essa prova não é para você que é fiel a Deus, isso não é para quem é fiel a Deus, isso aí não é para quem serve ao Senhor, porque lá no Egito quem servia a Deus estava debaixo da proteção do Altíssimo. Não é o Salmo 91 que diz: debaixo das asas da sombra do Senhor estará abrigado? Quem confia no Senhor não é confundido. Então aqui Deus manda, imagine vocês, aqui Deus descreve 4 espécies de gafanhoto. Primeiro ele manda o cortador. A plantação estava linda, trigo, cevada, milho, tudo estava bonito, as oliveiras, tudo estava lindo, verdinho, maravilhoso. E Deus dá uma ordem, um exército de cortadores: vá lá e corte tudo que eles fizeram. O exército de cortador não veio para comer, ele veio para cortar. E numa noite para o dia, eles cortaram tudo que era verde e estava tudo no chão no dia seguinte. E quando eles olharam, eles não entenderam a mensagem do Senhor e diziam no seu coração: ainda tem jeito, ainda tem esperança, vamos insistir. Aí então no dia seguinte, isso aqui eu estou falando no dia seguinte, mas a Bíblia não diz no dia seguinte, para você entender que logo após o cortador, Deus então mandou o migrador.
O migrador chegou e viu toda aquela folhagem verde no chão, e aqui, segundo nós entendemos, eles tomaram aquelas folhas, comeram algumas e arrastaram as outras e foram embora, porque ele estava se migrando apenas. E logo após isso, o povo não entendeu o que Deus estava fazendo, que era a mão do Senhor. Aí Deus mandou o devorador. Tem crente que não entendeu o que está acontecendo na sua vida. Tem pessoas que nos acompanham em casa e que não estão entendendo o que está acontecendo. Reter o que é de Deus e deixar de levar no santuário do Senhor o vinho, o azeite, os cereais, é impedir o andamento dos cultos na casa de Deus na época do profeta Joel. Aí Deus então manda o devorador que passa lá, e tudo que estava lá, ele devorou tudo. E eles ainda insistiram no melhor, com seus insumos e adubos da época. Aí Deus mandou o destruidor. Quando o destruidor chega, ele arrebenta tudo o que tem pela frente, até a semente debaixo dos torrões, ele vai lá e destrói. Aí não teve jeito, não tinha como fazer nada. Aí o profeta diz: vocês não entenderam que isso foi a mão do Senhor? Se nós pararmos um pouquinho para analisar, tem muitas pessoas que querem muita bênção de Deus, mas não reconhecem que Deus é o Senhor da sua vida. Está na hora de voltar o seu coração e cultuar a Deus de verdade. Deus não aceita culto de qualquer maneira. Para Deus tem que ser o limpo, para Deus tem que ser o perfeito, para Deus tem que ser o melhor. Agora pense, analise comigo, 3 coisas que a Bíblia fala, que não podia faltar no culto. Não podia faltar farinha. A farinha faz o quê? Pão. Pão é o quê? Alimento. E Jesus diz o quê para a igreja? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra viva que alimenta a alma dos famintos. E está faltando pão em muitos lugares nos nossos dias. O povo está desfalecendo porque não tem palavra de Deus, só tem promessa de bênçãos temporárias. É promessa de carro, é promessa de casa, é promessa de coisas materiais. Enquanto a palavra do Senhor diz lá no capítulo 6, versículo 63 de João: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é Ele que alimenta a alma daquele que alcança a vida eterna. Só Ele pode fazer isso. Aí a Bíblia fala que não pode faltar vinho. Vinho, pastor. Vocês se lembram da parábola do bom samaritano? A Bíblia diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. O termo já começa a descer. Jerusalém está em cima, Jericó está embaixo. Crente não pode descer, ele tem que ficar ali e dali para cima. Mas diz que o homem desceu de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele foi atacado por assaltantes, por ladrões, por salteadores. E eles roubaram tudo quanto ele tinha e espancaram-no de tal modo que ele ficou meio morto. Ou seja, quase morto. E por ali, a Bíblia diz que passou um sacerdote. O sacerdote representa a lei. E a lei não podia fazer nada por aquele moribundo. Depois passou um levita. O levita nada podia fazer, porque era auxiliar do sacerdote. Não podia nada fazer. E por último, diz que veio um samaritano montado no seu animal. E quando o samaritano se aproxima daquele lugar, ele ouve o gemido de alguém. Então ele para, e ao parar, a primeira coisa, os detalhes, ele desce da sua cavalgadura. E ao chegar ali, ele vê um homem ferido, ensanguentado, meio morto. Ele volta até a sua cavalgadura e ele pega 2 coisas fundamentais. Ele traz vinho e ele traz azeite. Para que o vinho? O vinho veio para purificar. Nós somos lavados, nós somos purificados, não pelo vinho, mas pelo sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado. E ainda assim a Bíblia diz que o vinho tem outra função. O vinho representa alegria na casa de Deus.
Deus não fica feliz quando vê crente que passou a noite chupando limão e chega dentro da igreja com a cara mais fechada do que tudo. Deus quer um crente alegre, porque a alegria do Senhor é a tua força. Deus não quer ver você abatido, aborrecido, triste com nada, porque a alegria tua é saber que tem um nome lá no céu, no livro da vida. Aí o samaritano pega na sua cavalgadura 2 itens específicos. Ele pega vinho e chega lá e ele limpa as feridas daquele homem. Depois ele pega agora azeite. Não pode faltar o pão, não pode faltar o vinho e não pode faltar o azeite. O azeite, ele chega com uma única missão: consolar, aliviar a dor. Igreja que não tem o Espírito Santo ainda está caída no meio do caminho. Crente que não tem o Espírito Santo, você tem que acordar e buscar enquanto você pode achar. E Deus te dá gratuitamente. O único preço que você paga é joelho, é oração. Isso é você que faz. Ele agora pega o azeite, passa nas feridas daquele homem, coloca as suas ataduras, e o que é que ele faz ainda? O homem não consegue levantar. Ele toma nos seus braços, coloca sobre a sua cavalgadura, e vai agora caminhando, enquanto o ferido, o machucado, o meio morto, está sobre as suas costas. E vai levando. Ele vai caminhando até chegar lá na Vicente de Lima Cleto, 1808. É uma pousada, é uma igreja. Tem ali alguém responsável. E ele chega e olha, se vê a porta fechada, ele vai embora. Esse bom samaritano está aí levando muitos doentes, mas está achando muitas portas fechadas. Mas ele chegou aqui, achou lugar aberto. Aí ele trouxe você, trouxe a mim, trouxe outro e diz: olha, tem lugar para mais um? Aí o pastor Júlio, que é o hospedeiro, diz: tem mais lugar, Senhor. Aí então ele diz: olha, eu já cuidei dele, já cuidei, mas ele ainda precisa de mais cuidados. Aí então, quando aquele bom samaritano entrega aos cuidados do hospedeiro, ele diz: olha, tome aqui, eu vou deixar alguns talentos com você. Talento representa o que, irmão? Amor, oração, jejum, intercessão por cura, algumas horas de jejum de madrugada. Senhor, tem misericórdia. Aí ele olha para o dono da pousada e diz: olha, quando eu voltar, se você gastar alguma coisa demais, eu tudo te pagarei. Já leu lá em Apocalipse 22, versículo 12? O meu galardão está comigo para pagar a cada um. 1 Coríntios 15, 58, nosso trabalho não é vão no Senhor. Ali você viu a importância do azeite, a importância do vinho. Foi por isso que os cultos acabaram, lá na época do profeta Joel. Mas Deus fez uma promessa. Deus diz: olha, eu vou mandar a bênção. Nós lemos aqui no capítulo 2, a partir do versículo 25, versículo 26, que ele diz que vocês irão comer abundantemente. E ele disse ainda mais: o meu povo não será mais envergonhado. Agora, queridos, a convocação foi feita. Sabe o que aconteceu com Israel naquele tempo? Atenderam o chamado do Senhor, se humilharam, se converteram. Diz a Bíblia que até as mulheres que davam de mamar pegaram as crianças e foram para o jejum. A criança chorava, gritava com fome, mas ali havia uma convocação para a presença do Senhor. Lá dentro da sinagoga estava o noivo e a noiva lá para receber a bênção do sacerdote. Deixa o noivo seu tálamo e vai para a oração, vai buscar ao Senhor. Saíram dali antes de receber a bênção e foram se prostrar diante de Deus. Será que nós estamos fazendo alguma coisa hoje? Será que nós não estamos querendo demais, oferecendo tão pouco?
Nós queremos tanta coisa e não oferecemos nem sequer a nossa vida em um culto de 2 horas na presença do Senhor. Quando chegamos na casa de Deus, queremos prestar um culto de qualquer maneira. Chega no santuário, é um tititi para cá, tititi para lá, que quando termina o culto, vai embora para casa mais vazio do que chegou. Depois não reclame, porque Deus falou, e a Bíblia diz: quem tem ouvidos é para ouvir o que Ele diz. Mas a Bíblia fala: o meu povo não me quis ouvir. Estão atrás de mensagens bonitas para amaciar o ego de vocês. Para você que está em casa me ouvindo, serve para você essa palavra. Não ande atrás de mensagem bonita, porque Deus não manda mensagem de paz para quem vive no pecado. Leia a Bíblia, olha o que Deus manda falar com Jeroboão. Mesmo o profeta, lá em 1 Reis 13, leva a mensagem: quando ele sai da presença de Deus, um leão o encontra e o mata. Se Deus não poupou o servo dele, você acha que Ele vai poupar a você, que está aí cada dia pior na presença dEle? E aqui o profeta Joel, ele diz: tocai a buzina em Sião, e anuncia o meu povo. Dai o alarme no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando. Sabe quando foi isso? 2808 anos atrás. Você acha que essa geração que nós estamos vivendo, uma geração que tem tudo para ser melhor diante de Deus, nos dias dos nossos pais, não tinha toda a facilidade que tem hoje. Hoje você carrega a Bíblia no bolso. Se tem bateria, tem Bíblia. A facilidade chegou a esse ponto. E não somente a Bíblia, você pega ali, abre um aplicativo, você tem estudos sobre a palavra de Deus. Hoje está muito melhor do que nos dias passados, mas naquele tempo havia uma diferença. O povo dependia de Deus, o povo gritava por Deus, o povo clamava por Deus. E a geração de nossos dias, não vamos generalizar a situação, mas o Senhor Jesus falou sobre essa geração. Jesus chamou essa geração, sabe de quê? Geração perversa, geração adúltera, que pede um sinal em nossos dias. E nenhum sinal será dado, senão um sinal do profeta Jonas, conforme Mateus 12, versículo 40. Jonas esteve 3 dias, 3 noites, no seio da terra. Assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites, no seio da terra. Isso implica uma situação enigmática sobre a ressurreição. Mas nós seguimos muitas vezes algumas tradições que aprendemos. Está na hora de nós olharmos para a Bíblia e ver o que ela fala. Vamos dar ouvido ao que o Espírito Santo diz. E nos dias do profeta Joel, a situação foi tão grave, porque além do pecado de devolver à casa de Deus o que é de Deus, o povo ainda adorava as suas imagens de escultura. Será que é diferente nos dias de hoje? Tem crentes que não conseguem desligar a sua televisão para servir a Deus pelo menos 1 hora na sua casa. Mas tem que ouvir o ímpio te dando conselho dentro da sua casa. Aí depois que a luta vem, corre no santuário: ah, pastor, a minha casa está uma desgraça. E tem que estar. Quem que está entrando na sua casa? Quem que está falando mais alto na sua casa? Será que é Deus? Nos tempos passados, como eu disse, os dias de hoje são melhores do que naquela época. Naquele tempo antigo, queria mandar uma carta, você tinha que escrever à mão, querido. Tinha que debruçar na mesa. A letra às vezes não era bonita, mas o coração falava mais forte e as palavras saíam direcionadas. Queria entregar a carta, tinha que pegar um cavalo ou tinha que ir a pé até a agência do correio mais próxima. E chega lá com a carta, aí o atendente no guichê dizer para você: está faltando o selo. Se não tiver o selo, não posso mandar a sua carta. A sua vida é uma carta, ela está direcionada a um destinatário.
O destinatário é Deus. Nova Jerusalém é a cidade, Reino dos Céus é o lugar, é o país, e a Rua de Ouro é o destino dela. O número não está especificado, mas uma coisa é certa: se não tiver o selo, não vai chegar lá. Que selo é esse, pastor? O Espírito Santo de Deus. Ele é o selo, é a marca de Deus na sua vida. Já não foi cantado o selo da promessa? Não seja de boca para fora, sirva a Deus em verdade, seja crente de verdade, volte para Deus, comece a cultuar a Deus de verdade. Não busque impedir os cultos na casa de Deus. Eu repito, houve um episódio na vida de Jacó que chama muito a minha atenção. Quando ele sai da sua casa para ir à casa de Labão, diz que a mãe pegou lá a água, pegou o pão e azeite e diz: meu filho, toma, pode ir embora. Jacó consome o pão, ele consome a água, mas o azeite não tinha como consumir. Pensa que Satanás não falava no seu ouvido? Dizia: e aí agora, Jacó? Acabou o pão, acabou a água, tem só azeite, Jacó. Mas o azeite não era dele, o azeite era do Senhor. Por Jacó não ter lançado mão do que era do Senhor, quando ele deita ali em Betel, uma pedra debaixo da sua cabeça, não era um travesseiro macio, ali ele tem um sonho. Deus veio ao encontro dele porque ele preservou o que era de Deus, que era o azeite. Preserve o Espírito Santo na sua vida, não permita que ele seja extinguido. A Bíblia diz que não é para você apagar a lâmpada de Deus que está na sua vida. O Espírito Santo, ele precisa estar aí, e para ele permanecer na sua vida, é necessário andar na presença de Deus, ser fiel a Deus, vir para o santuário, vir para a casa do Senhor. Domingo que vem é a ceia do Senhor, 9h da manhã é a ceia do Senhor aqui. Será que vão ter que tocar buzina na sua casa? Tocai a buzina, alerte o meu povo. Segundo domingo chegou, é a ceia do Senhor. O que é que eu vou fazer de manhã? Vou tomar meu banho bem gostoso, vou colocar a minha melhor roupa, porque eu estou indo para a presença do Rei dos Reis. Eu vou sentar à mesa do Senhor. Por que isso, pastor? Porque o meu melhor culto é aquele que eu chego e ofereço a Deus. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que quando Joel enfrenta aquela situação com o povo, alegria é que há arrependimento. Quando há arrependimento, irmãos, Deus traz promessas tão grandes, promessas tão maravilhosas, que o povo diz: Senhor, nossos arados enferrujaram, não temos mais nada. E Deus ainda assim multiplicou bênçãos sobre o povo. Queridos, mesmo que tenha só uma rapinha de farinha nesta panela que é você, mesmo que tenha uma rapinha de azeite na sua vida, Deus é poderoso para multiplicar se você acreditar nele. Aqui nós encontramos o profeta Joel trazendo da parte de Deus uma das maiores promessas, a promessa do Pentecoste, a promessa da abundância de azeite, a promessa da abundância de pão, que todos iam comer, iam se fartar. Ou seja, lembra da multiplicação dos pães? Lembra quando ele chegou e na mão dele tudo se multiplica? Assim é na mão do nosso Deus. Não vai faltar pão, não vai faltar a abundância do Espírito Santo. Vai depender do meu culto. Se eu atender o chamado do Senhor, vinde, ó sacerdotes do meu Deus, um dia de proclamação, prostem diante do Senhor, passe a noite acordado. Sabe que Deus fala ainda mais profundo nessa palavra? Existe uma palavra aqui nesse capítulo que diz: uivai, sacerdotes do meu Deus. Essa linguagem é de lobo. Sabia disso? Quem uiva são lobos. Por que que o lobo uiva? Quando ele está com fome, quando precisa de ir à caça, ou quando a alcatéia está em perigo.
Aí o lobo alfa, sobe ao entardecer no monte mais alto. E ele vê a direção do vento, levanta o focinho para cima. Au! Não é um uivo aleatório. Porque todos os lobos que pertencem à alcateia sabem quem está uivando, que é o alfa. Já viu como os crentes pentecostal faz? Quando ele dá um grito de glória a Deus lá, alguém diz: opa, tem fogo ali. Tem um crente ali. Antigamente a gente saía para visitar, irmãos, em muitas comunidades. Às vezes a gente nem sabia onde o irmão ou a irmã morava, porque só tínhamos a direção, mas dentro de comunidade não tinha uma rua, não tinha um número. Mas a gente de longe escutava um barulho de glória. Era aleluia, era cântico de adoração a Deus. A gente já dizia: vamos para essa direção porque é para lá. E quando chegava lá, a bênção já estava acesa. Então, irmãos, aprenda uma coisa: uivar no termo bíblico aqui que Joel usa, dizendo clame, levante a voz, gritem, não tenha vergonha, porque quem precisa faz que nem Bartimeu. Quem precisa é que vai gritar pelo Senhor. Eu quero convidá-los para ficar de pé. Como eu gostaria, irmãos, sabendo que nosso pastor está ausente, recuperando de cirurgia, como eu gostaria que vocês, queridos irmãos que me acompanham em casa, tomassem o caminho da casa do Senhor, viesse para o santuário. Vamos prestar culto a Deus de verdade. Chega de bênçãos temporais. Vamos buscar conservar a nossa coroa para não cair da nossa cabeça. Que Deus abençoe vocês que me acompanham pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção. Eu quero fazer uma breve oração pela vida de todos vocês que estão em casa. Lembrando a vocês, queridos, que nunca é tarde para recomeçar. Quando Deus manda repreensão sobre o seu povo, Deus não odeia o seu povo. Deus ama. Mas só que Deus não divide a glória dele com ninguém. Você servir a Deus e servir o mundo, esse negócio não está de acordo com a vontade de Deus, não. Você serve a Ele ou não serve. Deus não divide. A glória dele, a Bíblia diz que minha terra, a sua plenitude é minha, e todos que nela habitam são meus. Deus é proprietário. Aí Satanás meteu o dedo dele aí, o bedelho dele aí, e está colocando idolatria diante de muitos crentes, sem contar aqueles crentes que não conseguem ficar sem ver as prostituições nos seus aparelhos de comunicação, o que já é uma vergonha. E Deus está te dando uma chance. Que chance é essa, pastor? Convertei-vos de todo o vosso coração ao Senhor, porque o dia do Senhor vem, e está mais perto agora do que na época do profeta Joel. Pode ter certeza. Nós somos a geração, creio eu assim, que somos a geração do arrebatamento. Leia a carta à igreja de Laodiceia, veja o que está escrito lá. Aonde, pastor? Está na sua Bíblia. Sabe qual livro? Apocalipse, capítulo 3, leia lá. Carta à igreja de Laodiceia. Essa é a igreja dos nossos dias, igreja que diz: estou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Uma geração de crente que não ora. Uma geração de crente que dói o joelho quando encosta no chão. Uma geração de crente que ao ajoelhar, se cair um grãozinho de areia, está gritando ai, 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 ui, ui, ui. Faz 1 hora de jejum, não aguento não, que meu estômago está doendo. Pelo amor de Deus, irmãos. Está na hora. Irmãos, quando eu estava internado no INCA, com câncer na minha boca, que eu tinha vontade de comer e não podia, eu estava fazendo um jejum forçado, mas fazia. Que jejum era aquele? Não era um jejum que eu estava mandando para Deus, não. Era porque eu não podia comer, e nem assim eu morri. Em menos de 2 meses eu perdi 34 quilos. Ó, fechando a boca. Tumor debaixo da língua, 8 centímetros de diâmetro. Como é que eu ia comer daquele jeito? Aí, meu querido, sem comer, mas vivo.
E se você oferecer um jejum a Deus, gente, pelo amor de Deus, está na hora de uma convocação. Venha para o jejum, quinta-feira de manhã. Venha para o jejum, sábado, 7h30 da manhã aqui, ó. Eu estou aqui ajoelhado aqui, 7h30 da manhã, no sábado aqui em oração. Orando aqui. Venha orar comigo aqui, com as irmãs aqui. Eu não estou à frente do trabalho da oração, não. Eu vim aqui orar porque eu amo a oração. Eu gosto de estar falando com Deus, eu quero Deus na minha vida. E você que está em casa é meu convidado. Quer anotar o endereço? Igreja Catedral Congregacional em Itaúna, Rua Vicente de Lima Cleto, 1808. Essa rua começa lá na Praça Nova Cidade, aqui em São Gonçalo. É só seguir direto. Aí lá no final, praticamente antes do viaduto, está a nossa Igreja Catedral Congregacional. Quinta-feira de manhã, 8 da manhã, oração e consagração. E sábado, 7h30 da manhã, a chama está acesa aqui. Amém? Vamos fazer uma oração pelos nossos telespectadores. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graças ao Senhor por todos aqueles que nos acompanham até agora. Seja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Abençoai, meu Deus, a saúde do nosso pastor Júlio, para que ele venha o mais depressa possível para o teu santuário. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Queridos, que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima transmissão, terça-feira, às 19h30, aqui neste lugar. Muito obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.